Olá, bora conhecer uma história incrível de uma santa que, bem, nem sempre foi tão santa assim. Hoje a gente vai mergulhar na vida de Santa Jacinta Mariscotti. E para começar, uma pergunta que parece até de história de anime, sabe? Será que uma princesa, acostumada a ter tudo, toda mimada, pode se transformar numa verdadeira heroína da fé? É essa jornada que a gente vai descobrir juntinhos. Para entender como ela virou santa, primeiro a gente precisa conhecer a garota que ela era antes, Clarice Marescotti. E olha, podem acreditar, a vida dela era bem diferente. Imagina só a cena. A Clarice era filha de um príncipe. Ela tinha os vestidos mais bonitos, as comidas mais gostosas, tudo o que ela quisesse. O grande sonho da vida dela, um casamento de contos de fada com um nobre num castelo. Para Clarice, o mundo era basicamente um parquinho de diversões feito só para ela. Mas como em toda boa história, sempre tem uma reviravolta, né? E a da Clarice estava prestes a acontecer. Um evento que partiu o coração dela e, olha, mudou a vida dela para sempre. E que reviravolta, hein? A Clarice era super apaixonada pelo Marquês Capizuchi. Só que, pasmem, ele acabou se casando com a irmã mais nova dela. A Clarice ficou tão, mas tão brava que o pai dela não viu outra solução. Mandou ela direto para um convento, para ver se ela se acalmava. Lá no convento, a Clarice até mudou de nome, passou a se chamar Jacinta. Mas foi só isso que mudou. Ela se recusou a aceitar aquela vida nova e a viver como as outras religiosas. E, gente, por longos 15 anos, a Jacinta simplesmente transformou o convento no palácio dela. Ela usava roupas de seda, tinha um quarto todo chique, dava festas para os amigos e, pasmem de novo, tinha duas noviças que trabalhavam como servas para ela. Basicamente, ela agia como se as regras do convento fossem só uma sugestão. Mas sabe como é, né? Às vezes a vida precisa dar uma sacudida na gente pra gente mudar. E pra Jacinta, depois de 15 anos vivendo como uma rainha, esse momento chegou. E chegou com muita dor. Ela ficou muito doente mesmo. E foi ali, na cama, sem forças, que a Jacinta finalmente parou para pensar. Ela olhou para trás e percebeu que aquela vida de festas e luxo era, na verdade, super vazia. Faltava alguma coisa, algo de verdade. E nesse momento de fraqueza, ela fez uma oração que mudou tudo. Um pedido que veio lá do fundo da alma. Ela pediu a Deus um sentido para a vida, pediu esperança, pediu salvação. Era o comecinho de uma transformação que ninguém poderia imaginar. E a mudança foi total. As roupas de seda viraram um hábito simples de freira. O quarto de luxo deu lugar a uma vida super desapegada. Aquela princesa que queria ser servida por todo mundo se transformou em alguém que servia a todos. Uma virada de 180 graus. Esse processo todo tem um nome: conversão. Pensa que a nossa vida é um barquinho. Conversão é quando a gente vira o leme com toda a força e começa a navegar numa direção completamente nova, na direção de Deus. Foi isso que a Jacinta fez. Com o coração totalmente renovado, a Jacinta encontrou uma nova missão de vida. E essa missão não era mais sobre ela, mas sim sobre os outros, principalmente aqueles que ninguém mais lembrava. Mesmo de dentro do convento, ela deu um jeito de ajudar o mundo lá fora. Ela usou a influência que tinha para criar dois grupos sensacionais. Primeiro, os Sacones, que eram tipo uma equipe de super-heróis que cuidavam dos doentes. E depois, os Oblatos de Maria, que iam visitar os idosos sozinhos, levando comida e, o mais importante, muito carinho. E essas coisas que ela fez têm um nome especial na fé: obras de misericórdia. É um jeito bonito de falar sobre as ações de caridade que a gente faz para ajudar quem está precisando, seja com comida, com cuidado ou só com um pouco de atenção. E essa mudança dela não foi só por um tempinho, não. Pelos 24 anos seguintes, até o finzinho da vida, a Jacinta viveu de forma super simples. Tudo, absolutamente tudo que ela ganhava ia direto para ajudar os pobres e doentes que ela tanto amava. E depois de uma vida tão extraordinária, o que ficou para a gente? Qual foi o legado que a Santa Jacinta deixou para o mundo? Olha, quando a Jacinta faleceu lá em 1640, todo mundo já sabia que ela era uma santa. A prova disso, no velório, as pessoas tentavam pegar pedacinhos da roupa dela como se fosse um tesouro. Demorou um tempo, mas em 1807, a igreja só confirmou o que todo mundo já sentia. O Papa Pio VII declarou ela oficialmente Santa Jacinta. E esse ano, 1807, é tipo o carimbo final nessa jornada fantástica. A princesa mimada, que um dia só pensava nela mesma, foi reconhecida no mundo todo como uma verdadeira heroína da fé. Que
História. A história da Jacinta mostra pra gente que ninguém tá perdido, que sempre dá pra mudar. E faz a gente pensar, será que precisamos de uma doença grave para começar a fazer o bem? Que tal pensar nas pequenas coisas que a gente pode fazer hoje para deixar o dia de alguém mais legal? Tipo, dividir um lanche, ajudar um colega, dar um abraço. Fica aí a reflexão pra gente.